Boa tarde, vamos iniciar a apresentação. Meu nome é Rodrigo, eu sou aluno de mestrado da professora Maristela. E a gente tem pesquisado sobre detecção de plágio em códigos-fontes, com ênfase em educação, né? Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, ela vai ser baseada em um artigo que a gente vai publicar mês que vem, já foi aceito lá no I3FI, que é uma revisão da literatura sobre detecção de plágio em códigos-fonte em contexto universitário, contexto de ensino superior. Aí vocês podem ver o índice da nossa apresentação, tá? Pois bem, vamos lá. Plágio em códigos-fonte é um problema presente em cursos de programação ao redor do mundo. Como vocês devem imaginar, ele pode prejudicar o desempenho do aluno, assim como a reputação da instituição de ensino, onde esse aluno está inserido. Aí o nosso foco é conhecer o que está sendo pesquisado sobre isso ao redor do mundo e também as possíveis soluções propostas. Para isso, a nossa ideia é fazer uma revisão sistemática da literatura sobre esse assunto em cursos universitários. Para isso, primeiramente, nós definimos uma questão de pesquisa, que ela diz respeito ao que a literatura diz sobre plágio em códigos-fonte, detecção deles, em um contexto universitário. Essa questão foi dividida em 6 questões menores. As 3 primeiras questões são questões mais gerais, né, para mapear a área, que são número de publicações por ano, quais países estão publicando, quais conferências e journals mais publicam sobre isso. E a partir da questão 4, são questões mais para entrar na área e entender melhor ela. A questão 4 é sobre quais as fontes de dados são usadas nas ferramentas propostas, quais linguagens de programação são mais usadas nesses experimentos e quais são as principais ferramentas de detecção de plágio que são usadas atualmente, nos últimos anos. A gente também definiu uma string de busca, que é essa aí, né? Vocês podem ver que a string de busca tem código, algoritmo, programação, plágio, trapaça, detecção. Deu bastante trabalho chegar nessa string. E essa string foi aplicada nas bases do Scopus e do Web of Science. Juntamente com a string de busca, a gente também definiu critérios de inclusão e critérios de exclusão de artigos. Os critérios de inclusão são o artigo ser em inglês, ser entre 2015 e 2020, que é o nosso prazo que a gente colocou, serem da área de engenharia ou ciência da computação, e serem artigos de conferência, de journal ou capítulo de livro. Os critérios de exclusão são remover artigos não ligados a plágio em códigos-fonte, remover artigos com 3 páginas ou menos, remover artigos que não são ligados à educação em si, por exemplo, plágio em código-fonte, em contexto empresarial, por exemplo. E também remover artigos que a gente percebeu que tem artigos com ênfase em ciências sociais, que não são tão interessantes para a gente. A nossa ênfase é mais tecnológica. A gente também removeu esses artigos. Aí aqui vocês podem ver um breve resumo do nosso ciclo de pesquisa. Aí vocês podem ver o número de artigos que restou na nossa lista após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão. O que interessa aqui é que no final sobraram 109 artigos que nós analisamos, né? Todos os artigos a gente pode pegar e já ir para os resultados deles. A primeira questão, que é sobre os anos, vocês conseguem ver que o número de artigos por ano tem crescido de 2017 para cá, 2017 para cá, e nós não vemos motivos para achar que esse crescimento vai parar tão cedo. E na questão 2, sobre publicações por país, vocês podem ver que foi bastante distribuído ao redor do mundo. Não houve 1 ou 2 países monopolizando essa área, mas foram publicações de 37 países, começando por Estados Unidos e China empatados, depois Índia, Indonésia, Austrália e alguns países da Europa e da Ásia, mostrando que é bastante descentralizado as pesquisas sobre esse assunto. Também é descentralizado em relação a onde elas são publicadas. Foram publicações em 25 journals e 66 conferências diferentes. E vocês podem ver que o primeiro colocado de cada um desses só tinha 4 artigos cada um. O que mostra que também é bastante distribuído essas publicações nos locais onde são publicadas.
A gente percebeu vários journals e várias conferências só com um artigo cada uma. Agora a questão 4, que é sobre fontes de dados. Olhando para os artigos, dos 109 artigos que nós analisamos, 93 deles que são os que propõem implementações novas. Eles estão trazendo alguma ideia, alguma ferramenta, algum algoritmo novo para analisar os códigos-fontes e detectar plágios, né? Desses 93, a grande maioria deles propõe uma análise estática do código-fonte, que é feita só no final do trabalho. É assim, tem um prazo final para o aluno enviar o trabalho dele, aí depois que acaba esse prazo, o professor vai lá e pega a ferramenta compara os códigos-fontes uma vez só, e em seguida dá um relatório. A gente percebeu que a grande maioria segue esse padrão. Porém, houveram 8 artigos que proporam soluções diferentes, que vale a pena dar uma olhada nelas. A primeira solução diferente é essa que vocês estão vendo, a primeira aí na lista de baixo, que foram 2 artigos que eles propõem acompanhar o processo de desenvolvimento. Os estudantes vão fazendo múltiplos commits, e esses commits são analisados de maneira comparativa. Cada vez que o aluno dá um commit no trabalho dele, a ferramenta analisa aquele código e pega também parâmetros como a data do envio, a distância de tempo entre um commit e outro, e isso aí é usado para alimentar e para aumentar os dados a serem analisados, para observar se houve plágio ou não. Também teve um que eu achei interessante, que ele criou uma ideia online. O aluno só pode programar por ela. Essa ideia, ela envia relatórios constantes do desenvolvimento do aluno. Ela basicamente, de tempos em tempos, tira uma foto do código do aluno. E assim ela observa o comportamento desse aluno. Ela foi interessante porque ela não necessita de fazer nenhuma comparação de códigos entre alunos diferentes. Ela simplesmente se baseia na ideia de que um aluno programando e um aluno copiando vão ser diferentes o processo de programação deles. E ela usa isso para detectar plágio. Uma terceira solução, que também foi interessante, é uma que eu vi 3 artigos usando ela, que ela analisa o estilo de código do aluno. Ela observa como que são os vícios, como é que é o estilo de programação dele, as características do código do aluno, e ao observar vários códigos daquele mesmo aluno, ela consegue fazer uma assinatura daquele aluno. E assim, quando um código foge do padrão, já tem um alerta ali para analisar melhor. Essa é uma solução que foi usada em 3 artigos diferentes e que é promissora também. Uma quase solução diferente é uma que propõe investigar alunos que apresentam códigos com uma similaridade parecida, mas que não caracteriza plágio. Por exemplo, temos 2 alunos e esses alunos, sempre a ferramenta detecta um nível de semelhança no código deles, só que é um nível baixo, é um nível que não é classificado como plágio, normalmente. Aí a ferramenta, ela propõe analisar esses alunos, porque esses alunos podem estar usando ferramentas de ofuscação de código. Ou então eles já sabem como é que o software funciona e já sabem como fazer um código que disfarça isso. Aí a ferramenta dá uma atenção para isso. E ela também faz isso em conjunto com uma análise do estilo de código do aluno também. E também teve um outro que foi diferente, que foi um artigo que ele propôs uma solução que analisa o log de execução do programa. Ela faz uma análise dinâmica daquele código. O programa roda e a ferramenta gera um diagrama de fluxo daquele código, daquele programa. E ela faz as comparações a partir desse diagrama de fluxo. Assim, ela consegue detectar técnicas mais complexas de ofuscação, que o aluno dificilmente ia conseguir disfarçar o código dele a ponto de não cair nessa ferramenta. Claro que sempre existe a possibilidade de ser um falso positivo, né? Aí, a gente também observou, a partir dos estudos e dos artigos, que nenhum algoritmo de detecção é 100% eficiente. Todos eles frisam isso. E no final das contas, cabe ao professor decidir sobre casos suspeitos. O professor ele pode ter as próprias técnicas dele para verificar se o aluno fez mesmo. E no final das contas, o professor vai tomar a decisão final, né? Só que as ferramentas elas servem para dar um auxílio e dar insights para o professor poder fundamentar a sua decisão.
A questão 5, que ela é sobre linguagem de programação, ela gerou essa lista que vocês estão vendo aqui, que são as linguagens mais usadas nessas pesquisas sobre detecção de plágio. Vocês podem ver que primeiro colocado está Java, seguido de C++, C, Python, C Sharp, PHP, JavaScript, e lá embaixo Go, Perl, e também teve um em Assembly, que também chamou minha atenção. A partir dessa lista, a gente pode perceber o que está sendo mais pesquisado, né? Quais linguagens são mais... já tem uma literatura mais ampla sobre detecção de plágio nelas, e também é um indicativo sobre possíveis linguagens que são mais ensinadas hoje em dia nas faculdades. A gente também tem que colocar aqui que houve uma ampla presença de artigos que propõem soluções que são independentes da linguagem. São artigos que a solução dele funciona de uma maneira que não faz diferença com a linguagem que está sendo colocada lá. Aí é importante colocar isso. Questão 6. Se na questão 4 nós falamos sobre as ferramentas que são criadas hoje, as soluções novas, a questão 6 é sobre as ferramentas que já estão no mercado hoje, que são as mais usadas hoje em dia. A gente quis olhar essas ferramentas para conhecer melhor elas. Para isso, a gente separou artigos que são dedicados exclusivamente a fazer um estudo de caso sobre ferramentas de hoje em dia, e nós analisamos esses artigos. A partir deles, a gente percebeu que as linguagens mais usadas são MOS, depois JPEG, SIM, PLED, Sherlock, NED e SPD. Aqui nas tabelas você consegue ver mais detalhes sobre essas 5 primeiras colocadas. A gente percebeu que a ferramenta MOS é a ferramenta mais usada de todas. Ela é amplamente difundida. E um ponto negativo para colocar sobre ela é que o código-fonte dela não é aberto. Você tem que se cadastrar no site da Universidade de Stanford. Aí você envia o código para a universidade, lá onde o software está instalado. Eles fazem a análise e depois eles te mandam um relatório. Você não tem acesso à ferramenta. A segunda colocada é o JPEG, que também é uma ferramenta muito boa, código aberto, Java, que roda localmente. Uma dificuldade do JPEG é que ele é limitado em relação a linguagens que são compatíveis com ele. Por exemplo, a linguagem Python, ela não é compatível com o JPEG, que é uma linguagem bastante usada hoje, inclusive na UNB, no curso de APC. Aqui vocês têm mais informações sobre elas, né? Sobre serem código aberto, ter interface gráfica e a URL onde podem ser baixadas. Pois bem, nossas conclusões são que essa área de estudo em constante expansão, agora com a pandemia, com o crescimento do ensino remoto, a gente não vê motivos para achar que essa expansão vai diminuir tão cedo. E uma maneira de aprofundar nossa pesquisa seria fazer uma análise mais aprofundada sobre os algoritmos novos, como que eles funcionam, fazer uma análise mais detalhada sobre de que maneira que eles podem ser aprimorados, podem ser difundidos. E uma coisa que a gente percebeu também, muito importante, é que a maioria dos artigos, né, como a gente falou, faz essa análise estática no final, olhando exclusivamente os códigos-fonte. A gente percebeu que existem poucas soluções que colocam mais parâmetros nisso. Parâmetros como, por exemplo, o desempenho do aluno em prova, os prazos dos alunos, vezes de presença em sala de aula. Todas as informações podem ser úteis para ajudar a dar mais inteligência ao professor na hora de decidir se o aluno vai ser punido por ter plagiado ou não. A gente notou que existe uma falta de artigos sobre isso. Pois bem, essas são nossas referências bibliográficas. Aí eu queria aproveitar esse minutinho que sobrou, só para falar para vocês como é que está a minha pesquisa hoje, né? Em trabalhos futuros. A gente, depois dessa revisão de literatura, decidiu nós vamos trabalhar numa solução voltada para a UNB. A gente vai criar uma ferramenta para trabalhar em conjunto com o Moodle, que essa ferramenta vai coletar dados do Moodle, todos os dados que o Moodle permite colocar, pegar, por exemplo, notas de provas, envios, datas. Nós vamos criar uma solução para tentar facilitar os professores da matéria APC, que é a matéria de introdução à programação aqui do nosso curso, né, departamento, e assim permitir que o professor tenha acesso a mais dados e já associar esses dados para que
seja mais fácil para o professor tomar a decisão sobre decidir sobre houve um plágio ou não houve. A ED está bem no início da pesquisa ainda, eu estou preparando minha qualificação ainda, mas era isso que eu tinha para hoje. Obrigado. Qualquer dúvida, é só me chamar. Até mais.